É com grande honra que damos início à solenidade de abertura do Congresso da Cidadania Digital 2025, o principal evento brasileiro sobre cidadania digital e identificação civil. Convidamos para compor o dispositivo de abertura do Congresso Sua Excelência, a Senhora Ministra de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Ministra Esther Dweck. O senhor Presidente Executivo da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia em Identificação Digital, ABRID, senhor Célio Ribeiro. A senhora Deputada Federal e Coordenadora Geral da Frente Parlamentar Mista para a Garantia do Direito à Identidade, FREN-ID, Deputada Federal Flávia Moraes. Dr. Célio acabou de me informar aqui que ela já está em deslocamento aqui para o Congresso. Então, convidamos neste momento o senhor Secretário Executivo Adjunto da Casa Civil da Presidência da República, senhor Pedro Pontual. Convidamos neste momento a senhora Secretária Nacional de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, senhora Lilian Sintra de Mello. O senhor Presidente do CONSAD e Secretário de Administração do Estado do Piauí, Samuel Nascimento. E o senhor Secretário de Governo Digital, Rogério Mascarenhas. Agradecemos ainda a presença das seguintes autoridades: Nilza de Carvalho Rios, diretora operacional da Superintendência de Atendimento ao Cidadão do Estado da Bahia, representando o governador Jerônimo Rodrigues. Heriton Veldert Gomes, coordenador-geral de Gestão de Cadastros e Benefícios Fiscais da Receita Federal. E também o senhor Renato Martini, assessor do Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, representando a presidenta Gisele Barros. Senhoras e senhores, pedimos por gentileza para que sentem, tomem seus assentos, o que agradecemos. Com o tema Integração Nacional, esta edição do Congresso da Cidadania Digital reúne autoridades, especialistas e representantes de instituições públicas e privadas para discutir os avanços, os desafios e as soluções que garantam a todos os brasileiros o acesso a uma identificação segura, digital e inclusiva. Ao longo da programação, serão debatidos temas centrais para o futuro da cidadania digital do país, com destaque para o lançamento do Pacto Nacional pela Identificação Neonatal e Infantil, iniciativa que busca assegurar a identificação civil das novas gerações desde o nascimento. Também estarão em pauta os avanços da nova Carteira de Identidade Nacional, SIM, chegando a 35 milhões de emissões. 35 milhões de emissões. Os desafios da cibersegurança e da inteligência artificial, as experiências internacionais de transformação digital e o fortalecimento da SIM como instrumento de políticas públicas em um marco regulatório construído com a união dos três poderes. A integração nacional é uma consequência da implantação do sistema de identificação no Brasil por meio da SIM. O governo federal, em conjunto com os órgãos oficiais de identificação das unidades da federação e com instituições públicas e privadas, está construindo uma importante plataforma de integração nacional que constitui a nossa infraestrutura pública de identificação civil, IPD-IC. Como parte fundamental dessa construção, está sendo desenvolvido o Serviço Biométrico Federal, IPD-IC-SBF, que proporcionará a segurança necessária para a relação dos brasileiros com os serviços públicos,
facilitando ainda mais a vida de cada cidadão. O Serviço Biométrico Federal é, como mencionado, apenas uma parte desse grande ecossistema. A integração com os processos dos órgãos de identificação das unidades federativas com outras bases que suportam políticas públicas e preservação da privacidade e do respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, bem como o uso necessário e com finalidade específica dos dados de identificação para os serviços públicos e privados, entre outros aspectos, formam, com rigor técnico e procedimental, a grande infraestrutura pública digital de identificação civil brasileira. O governo federal, com o apoio dos órgãos oficiais de identificação das unidades da federação e da indústria de identificação, todos aqui presentes, conduz à implantação do sistema de identificação da Carteira de Identidade Nacional, SIM, em todo o país. A medida fortalece a segurança, promove a inclusão e se consolida como um maior instrumento de cidadania. O Congresso da Cidadania Digital conta com o apoio do governo federal por meio do gov.br, da Secretaria de Governo Digital, SGD, do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, ITI, da Polícia Federal, da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, MGI, sendo organizado pela ABRID, Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia em Identificação Digital. Estaremos realizando hoje e durante os próximos dias do Congresso, através de uma ação conjunta com a participação da Polícia Civil do Distrito Federal e do Instituto de Identificação do Distrito Federal, a emissão da SIM em seu modelo em cartão de policarbonato. Nesse contexto, o Congresso da Cidadania Digital une todos os esforços do governo federal, de representantes do Legislativo e Judiciário, das unidades da Federação, de instituições públicas e privadas, da sociedade civil, da academia e de renomados especialistas do setor de identificação para fortalecer a cidadania através da identificação. Esta edição possui patrocínio das seguintes instituições privadas: Certifica, CertSign, SIX, Contiplan, ICE, Idemia, Infant ID, Infineon, Inovatrix, NEC, SafeWeb, Solute, Valid, VCert e VSoft. E conta com o apoio institucional da ARB, ABEPTIC, Abrapol, ANCD, Ansert, Brain, CNR, Conad, CONDPC, CONSAD, CryptoID, DataPrev, Esfera, Febraban, FENAP, FriendID, InterID, MobileTime, Serpro e Zeta. Convidamos a todos, neste momento, a se colocarem em posição de respeito para a execução do hino nacional. Gigante pela própria natureza.
mar e a luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Com pátria amada e idolatrada, salve salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, una garupa sempre estrelado, e digo verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas sempre da justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, ninguém te adora a própria morte. Ilhas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desses solas mais gentil, pátria amada, Brasil. Para dar as boas-vindas para uso da palavra, neste momento, o senhor secretário de Governo Digital, Rogério Souza Mascarenhas, ao qual convidamos aqui ao púlpito. Obrigado. Bem, boa noite a todos e a todas. Inicialmente, saudar a ministra Esther. Eu diria, esse projeto existe pela sua, eu diria assim, mais do que empenho, mas eu acho que tudo que a gente consegue até hoje dentro desse processo conta sempre com o seu apoio. Agradecer e saudar. Eu começo lá com o colega Samuel, aliás, o primeiro estado que a gente tem um município 100% sim. Então, Samuel, saúdo e agradeço todo o empenho do estado do Piauí em proporcionar isso. Meus colegas de Cefic, Pedro, Lília, e também os colegas da Receita que estão presentes, a Receita Federal, o próprio TI, o Nilson está aqui conosco, que vem nessa batalha conosco para a gente poder fazer com que esse projeto cada vez mais tome o impulso que ele merece, e a gente tem feito isso. A saúde também, que participa da Cefic, também acho que é importante a gente estar destacando. E, Célio, por último, um agradecimento enorme por proporcionar um espaço como esse, um espaço de diálogo, um espaço que a gente consiga estar discutindo evoluções desse projeto, que é fundamental. Hoje a gente trata, mais cedo tivemos uma grande oportunidade de fazer a biometrização das crianças, iniciativas que são tocadas hoje por vários estados já, e que é fundamental dentro desse processo. O que assim é, gente? Assim é um instrumento de cidadania, assim é um instrumento de inclusão das pessoas. E essa inclusão acontece com o nascimento com vida, por óbvio. Cada vez mais, eu acho que a gente está endereçando e erradicando questões importantes de subregistros, de questões de subtração de crianças, e esse projeto, eu acho que é um projeto que traz para a gente um sentimento ímpar, de que, de fato, a gente está endereçando uma questão de mais de 40 anos a gente busca aqui a identificação no Brasil. Então, esse espaço que a gente tem pelo segundo ano, tivemos a oportunidade de ter um evento em São Paulo também muito rico, onde a gente teve a oportunidade de ver uma série de iniciativas, como é que a gente está avançando dentro desse processo, e consolida aqui com mais esse evento, que eu acho que é fundamental. Então, eu queria, não vou me estender muito, queria agradecer a todos a presença. Eu acho que é importante a gente estar participando desses painéis nos próximos 2 dias. Agradecer muito à indústria que nos proporciona também estar aqui nesse espaço. Acho que a gente tem hoje também os governos estaduais que são fundamentais. Sem eles, gente, esse projeto não existe. E aí, em especial, gostaria de agradecer aqui ao GDF, a Polícia Civil, que proporciona, mais uma vez, essa opção da gente estar retirando ou tirando a nossa carteira de identidade que tão querida. Então, não vou me estender muito mais, gente. Queria muito agradecer, e acho que a gente tem aí pela frente uma longa jornada ainda. Estamos batendo aí os 35 milhões de carteiras de identidade emitidas. Ela, como disse, é um grande instrumento, se conecta lá com o GovBR. A gente está numa discussão
importante, né, de criar essa infraestrutura pública digital de identificação civil, que todos farão, né, tanto cidadão quanto o ambiente de negócio, certamente será muito rico por questões que endereçam de fraude, de reconhecimento de direitos. Então, a gente está exatamente nessa empreitada. Questões que estamos estudando e que vamos passar aqui nesses dias, inclusive da própria emissão da SIM no exterior. Né? A gente tem uma população de mais de 5 milhões de pessoas que hoje estão fora do Brasil e não têm uma carteira de identidade, a nova carteira de identidade, o que é fundamental para elas, por vezes, nas suas interlocuções com os outros países, para obter um direito ou outro, né? O próprio reconhecimento que eles têm da sua identidade lá. Então, estamos nessa empreitada e eu queria deixar para vocês assim um espaço que a gente tenha condições de estar, de fato, evoluindo com esse projeto cada vez mais. Gente, muito obrigado e vamos em frente com o nosso projeto. Boa noite. Convidamos neste momento para fazer uso da palavra o senhor presidente do CONSAD e secretário de Administração do Estado do Piauí, Samuel Nascimento. Muito boa noite a todas e todos. Ministra Esther, é com muita satisfação que o CONSAD, representando as secretarias e os secretários de administração e de gestão de todos os estados do Brasil, se faz presente nesta solenidade de abertura, porque, de fato, a responsabilidade de construir uma estrutura de administração pública com capacidade de realização, né, que está nas mãos das secretarias de administração e de gestão dos estados, essa capacidade que nós precisamos construir passa por uma reforma profunda do modelo de Estado que nós temos atualmente. Que reforma é essa? A gente fala do início do século XX numa reforma burocrática que se consolidou no Brasil, em que se buscou dar mais racionalidade aos processos administrativos e aos órgãos públicos que faziam e constituíam uma administração pública no Estado brasileiro. A gente, ao final do século XX, passa por uma reforma gerencial para buscar mais agilidade, transparência, mais presteza do Estado e proximidade com o cidadão. Mas agora já temos os instrumentos necessários e a sociedade clama por providências e por uma transformação para fazermos uma reforma digital do Estado brasileiro, para garantir não só segurança jurídica, lá do período da reforma burocrática, não só transparência e racionalidade e agilidade na reforma gerencial, mas agora o que nós buscamos e estamos empenhados em realizar a personalização dos serviços públicos. Esse slogan que foi dado em vários projetos já de se fazer um governo para cada cidadão, e que o Ministério da Gestão e Inovação tem avançado e construído com a Secretaria de Governo Digital, precisa também da integração federativa, né, de uma integração federativa mais sólida. A gente precisa que os institutos de identificação, junto com as secretarias de administração e todos os órgãos de políticas públicas, entendam que o ponto de partida para a melhoria da qualidade dos serviços públicos no século XXI passa pela personalização digital dos serviços. Então, quando eu vou elaborar a carta de serviços digitais nos estados, a gente sempre começa tentando descrever o serviço, quando o ponto de atenção deve estar a quem servir com esses serviços. Então, eu aqui registro essa nossa defesa, esse nosso entusiasmo com o Congresso da Cidadania Digital como um ponto de partida importante e um ponto de convergência importante dos atores que podem fazer essa transformação digital do Estado, e conclamando que tenhamos mais grupos de trabalho, mais instituições agregadoras como a BRID, para realizarmos uma transformação digital que garanta a personalização dos serviços públicos no Brasil. Parabéns a todos os organizadores, a todos os apoiadores deste importante congresso. Não vou deixar também aqui de registrar
os parabéns também para a equipe do Piauí, está vendo aqui representado o nosso superintendente Marcelo Mascarenhas, parabéns de Juarez, que são lá da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí e que conseguiram mais de 40% de emissão da SIM da população do Piauí. Né? Em breve, vamos bater o ano com 50% da população completamente atendida por essa importante política pública e vamos avançar em direção ao primeiro Estado 100% com emissão da SIM no Brasil. Muito obrigado, boa noite. Ouviremos agora a senhora secretária nacional de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Lilian Sintra de Mello. Boa noite a todas e todos. Inicio cumprimentando a mesa nas pessoas da ministra Esther Dweck e do presidente da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia de Identificação Digital, a BRID, querido Célio. Também cumprimento meus colegas de CEFIC, como falou aqui o secretário Rogério, o secretário Pedro e também o secretário Samuel, um quase conterrâneo, também sou nordestina. Um orgulho ver um estado do Nordeste à frente de uma política pública tão importante. Eu inicio dizendo que o tema do Congresso é muito importante. Né? Foi uma escolha muito feliz colocar a integração nacional como o mote da discussão dos próximos dias. E digo isso porque eu enxergo a Carteira de Identidade Nacional como um exemplo emblemático, né, de todo o desafio e de todo o esforço necessário para que essa integração de fato aconteça. E mais do que isso, o Brasil, como um país de tamanho continental, vive não só a dificuldade com relação ao seu tamanho, mas também com os diversos Brasis que existem dentro do nosso país. Então, são muitas realidades que precisam ser consideradas para que um projeto como esse ganhe a dimensão do que se tem hoje na mão dos brasileiros. E acho que uma coisa importante a ser dita, né? A Constituição Federal de 88 fala em federalismo, mas deixa de forma muito clara a importância de um federalismo cooperativo. Então, muitas vezes, nessa discussão, né, de quem que é a competência para fazer cada uma das atribuições que a Constituição nos coloca, é preciso sempre ter em mente que essa posição de união, de juntar esforços, de encontrar a máxima sinergia, já estava na cabeça do legislador e cabe a nós, que estamos aqui implementando política pública, colocar isso em prática. E eu acredito muito que esse número que foi trazido aqui pelo secretário Rogério, de 35 milhões de SIMs emitida no Brasil, é um exemplo, e um exemplo forte desse esforço de integração federativa, de uma integração de um federalismo cooperativo. E registro aqui, agradeço a oportunidade também, e não poderia deixar de trazer as ações do Ministério da Justiça nesse âmbito. Então, eu registro aqui que, em julho deste ano, foi possível lançar, o governo federal lançou, o aplicativo de leitura de QR Code da SIM. Então, todo mundo que tem a sua carteira vai encontrar um código, e esse código é validado de forma rápida e segura no aplicativo de validação da SIM. É importante deixar claro que essa é uma importante frente dessa política pública voltada para a prevenção de fraudes e que, além, né, de funcionar como um garantidor de que aquele documento tem a assinatura digital do governo federal, tem a assinatura digital do Ministério da Justiça e Segurança Pública, é também uma forma de facilitar, de dar acesso ao cidadão uma tecnologia de ponta e que traz essa segurança para o dia a dia de todos e todas. Então, acho que esse foi uma importante entrega feita no meio do ano e que, junto ao aplicativo, veio também um painel de emissões da SIM, e que veio juntamente com essa ideia de colocar todos os entes federativos na mesa e da gente dialogar sobre quais são os principais gargalos, quais são os melhores avanços, como que a gente, nessa mesa de discussão e de cooperação, consegue compartilhar tudo que deu certo. Então, o painel de emissões também está disponível já online para quem tiver interesse, e lá
O objetivo é apresentar esses dados da emissão da Carteira de Identidade Nacional de forma consolidada e trazer uma visão ampla de como essa política pública tem funcionado no Brasil. Nós, do Ministério da Justiça, também aproveitamos um pouco dessa discussão do painel para conversar com os estados, para levar discussões sobre financiamento, sobre emissões, e onde que a gente consegue encontrar mais espaços para aumentar esse número de 35 milhões. Mas, enfim, queria aproveitar para mencionar esses lançamentos que foram feitos pelo governo federal no meio do ano e dizer, na verdade, desejar excelentes dias de discussão aqui no Congresso e que seja um debate profícuo e que traga avanços para a nossa carteira de identidade nacional, que é tão importante para o futuro do nosso país. Muito obrigada e um excelente Congresso a todas e todos. Com a palavra, o senhor secretário executivo adjunto da Casa Civil da Presidência da República, o senhor Pedro Pontual. Obrigado pela gentileza do papel aquela hora. Obrigado. Bom, boa noite a todas e todos. Queria igualmente cumprimentar a mesa na figura da ministra Esther. Acho que como eu não sou do Ministério, eu vou me permitir elogiar o fato de ter passado a existir um Ministério de Gestão. Eu acho que o avanço dessa iniciativa, com a velocidade como tem ocorrido, é fruto disso. Claro que ajuda uma equipe extremamente competente, como a que o MGI tem hoje. Cumprimentar o Célio, aguerrido guerreiro também nessa frente, mostrando que um trabalho desses não se desenvolve só com o Estado. A gente precisa da participação e total comprometimento da sociedade civil, e incluindo também o setor privado, que hoje compõe o evento. E cumprimento também os colegas e a colegas secretários e secretária. E eu queria chamar a atenção para o fato de que a gente está discutindo uma questão sobre identidade num mundo hoje em que a gente, ocasionalmente, padece da dificuldade de pessoas roubarem nossa identidade. Não sei quantos já foram vítimas. Minha mãe já fez um saque, mandou dinheiro para mim, num apuro, que obviamente não era eu, e a gente está exposto hoje a essa situação de fraudes, que não é novo, obviamente, mas a sofisticação chega num grau tal que o Estado precisa garantir que o cidadão tenha um nível de segurança. A Carteira de Identidade Nacional, nesse novo desenho e na maneira como o projeto está visualizado para o futuro, ela vem garantir isso. Ela trabalha especificamente com a segurança da identidade de cada cidadão. E é muito bom ver o Brasil completamente dentro dessa era, essa identidade brasileira nossa, e com a qual a gente vai conseguir acessar todos os serviços, porque uma das partes mais importantes é a integração, como está no nome do evento. E a gente vai parar de precisar que as pessoas passem por uma gincana de procurar o documento A, B, C ou D para apresentar num guichê, para ter acesso aos direitos que lhes são garantidos pela Constituição e pela legislação brasileira. Essa parte da integração, ela é absolutamente fundamental. E hoje, esse movimento ele faz parte de um avanço irreversível do Estado brasileiro. Se a gente não acabar com o planeta antes, a gente vai chegar numa situação em que é essa estrutura digital que vai garantir que a gente consiga provar e consiga ter a certeza de que nós somos nós mesmos, com os direitos e todas as atribuições que temos. E é importante lembrar que nada disso está sendo feito de maneira irresponsável. A gente tem um grau de responsabilidade gigantesco garantido pela tecnologia e a gigantesca competência que existe nos estados, nos institutos de identificação, nas polícias científicas, nas perícias, que são parte absolutamente crucial desse projeto, sem as quais o projeto tampouco existiria, muito menos prosperaria. E acho que vale dizer, dentro desse sentido, que esse processo de modernização ele também é feito dentro do enquadramento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, de forma que a gente não só oferece a segurança para o cidadão,
mas também trata os seus dados e as suas informações com toda a segurança como a legislação requer. Dessa forma, esse momento de troca de experiências que nos traz aqui todos os anos, ele é muito importante para que a gente possa continuar evoluindo dentro dessas possibilidades que são abertas pelo mundo digital, mas com passos seguros e com a garantia da proteção de cada um dos cidadãos do nosso país. Parabéns pelo evento e uma excelente trocas e reuniões nos próximos dias. Muito obrigado. Fará uso da palavra, neste momento, o senhor presidente executivo da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia em Identificação Digital, a ABRID, senhor Célio Ribeiro. Boa noite a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui com todos vocês. Ministra Esther, muito obrigado por sua presença e muito obrigado pelo seu esforço para fazer com que esse projeto vá à frente. Secretário Rogério Mascarenhas, um amigo que eu ganhei nos últimos anos, uma das pessoas mais profissionais e capazes que eu conheci ao longo dos meus alguns 30 anos nesse mundo da identificação. Secretária Lilian, aquela que fez o Ministério da Justiça voltar para a identificação no Brasil. O ministro Lewandowski veio com uma missão muito importante, que foi fazer com que o Ministério da Justiça, depois de alguns anos, tenha entrado de peito, de coragem, nesse projeto de identificação, junto com a sua Polícia Federal, os nossos amigos aqui, representantes do Instituto Nacional de Criminalística, do Instituto Nacional de Identificação, que é fundamental. A identidade do Brasil tem como um dos seus mais fortes aspectos a questão da segurança pública. Então, muito obrigado por fazer isso acontecer. Querido secretário Pedro Pontual, mais uma vez com a gente, nos dá a certeza do envolvimento da Casa Civil da Presidência da República nesse projeto, de forma a fazer uma grande coordenação na CEFIC e fazer com que os ministérios, as instituições de governo possam trabalhar juntas em prol de um bem comum, que é a nossa identidade. Presidente Samuel, um companheiro de associação no CONSAD, secretário de administração do Estado do Piauí, que faz um brilhante trabalho à frente dessa instituição tão forte e tão representativa como é o CONSAD. Muito obrigado. A todos vocês aqui presentes, agradeço, convidados, algo em torno de 300 convidados de cerca de 1.600 pessoas que estarão conosco a partir de amanhã. Batemos recorde de inscrições e estamos esperando 1.600 pessoas para amanhã e quinta-feira. Meus queridos parceiros, amigos, colaboradores do grande grupo de identificação que forma esse país, aqueles que confiam em mim há tantos anos, à frente da BRID, à frente do InterID e também na representação da Frente Parlamentar Mista para a Garantia do Direito à Identidade, a FRENAID, da qual eu aproveito o momento para lamentar a não presença, neste momento, da nossa coordenadora-geral, deputada Flávia Moraes, que me mandou uma mensagem agora há pouco, enquanto a gente estava aqui, que ainda estava no gabinete do ministro do STF, Dino, numa audiência, e que estava realmente muito atrasada, pedindo desculpas. Mas não posso deixar de registrar o importante trabalho do Legislativo e que nós, com a FRENAID, conseguimos fazer com que a identificação se torne um tema importante no Congresso Nacional. A indústria de identificação que me apoia, eu só posso agradecer, porque são muitos anos de trabalho e de uma confiança que tem que realmente existir. Eu agradeço, em especial, aos órgãos oficiais de identificação das unidades da Federação, aqui, com a presença massiva das 27 unidades da Federação, além de seu órgão representativo, o CONAD,
representado por seu presidente e amigo Maciel. Muito obrigado aos órgãos de identificação desse país. A todo esse grupo, esse ecossistema de identificação aqui presente, representando outras instituições, Polícia Federal, Polícia Civil, a todos vocês, muito obrigado. E para terminar a parte do agradecimento, eu preciso fazer um agradecimento muito especial à Polícia Civil do Distrito Federal, ao Instituto de Identificação do Distrito Federal, por estar conosco mais uma vez, colocando aqui à disposição a sua tecnologia, o seu trabalho e, principalmente, a sua força, a sua vontade de participar, de colaborar na emissão do que nós chamamos emissão recorde em um local fora do Instituto de Identificação, num evento. Estamos preparados para emitir 1.300 sims de hoje até quinta-feira. Então, muito obrigado ao Instituto de Identificação do Distrito Federal, à Polícia Civil do Distrito Federal. Eu vou começar, ministra, a minha fala não falando, porque a senhora participou de um evento nas últimas semanas que hoje não está muito fácil me fazer chorar, porque eu tenho chorado à toa, mas me emocionou. E eu faço questão de trazer esse momento para que vocês entendam um pouquinho do que é isso, nosso mundo. Por favor. A Esther é responsável pela nossa nova carteira, sabe? Carteira de identidade. A carteira de identidade nacional. Você veja que absurdo. Em dezembro de 2010, nós começamos a fazer a nova carteira de identidade nacional. Eu tenho a carteira 01. A carteira 01. Bom, eu deixei a presidência dia 31 de dezembro. Quando eu voltei 15 anos depois, estava parada as carteiras, porque acharam que não tinha dinheiro, e aí, como não era prioridade, não foi feita. E ela, então, está com a responsabilidade de fazer, e é um problema difícil, porque às vezes os governadores demoram para fazer, sabe? É sempre muito trabalhoso. Daqui para frente, vocês correm risco de eu dar uma engajadinha, mas vamos lá. Ali, há 15 anos atrás, eu tinha 45, hoje tenho 60. O presidente Lula falou de prioridade, mas ele falou que ficou parado de 2010, e foi dia 30 de dezembro de 2010, até 2025, 15 anos. Mas eu preciso falar que antes desses 15 anos, ficou parado até ele chegar no mandato dele em 2010, 15 anos. Porque eu comecei a trabalhar esse projeto, ministro, em 1995, com 30 anos de idade. Foi quando se constituiu um grupo para um projeto de lei, que em 97 veio se tornar a Lei 9.454 de 97, de autoria de então do senador Pedro Simão. E esse projeto, que foi elaborado para ser do número único do registro de identidade civil, ficou parado 15 anos até em 2010 o presidente Lula fazer isso que aconteceu. Então, não são 15 anos, foram 30 anos. E eu sempre digo, isso é muito importante dizer, que este não é um projeto político, ele não é um projeto partidário, ele é um projeto de Estado. Mas um projeto de Estado, para virar realidade, precisa de pessoas de coragem.
precisa de pessoas que executem aquilo que algumas pessoas pensaram, mas não tiveram competência para executar. E o presidente Lula está fazendo isso pela segunda vez. Ele fez em 2010 e está fazendo em 2025. Então, não é um projeto político, não é um projeto partidário, mas é um projeto de coragem, é um projeto de prioridade. E essa é a minha palavra dessa noite. Prioridade. Nós precisamos ter prioridade no sistema de identificação do Brasil, porque é aquilo que mais importante nós temos como instrumento de cidadania, a nossa identidade. Nós não podemos deixar de ter uma estrutura capaz de fazer esses 35 milhões agora atingidos, em 50 milhões quase no final desse ano, em 130 milhões em 2026 e em 200 e poucos milhões nos próximos anos seguintes. Mas precisa prioridade. E essa prioridade não é apontar o dedo para o governo federal e falar assim, governo federal, você não tem a estrutura, não tem toda aquela que a gente queria, né, ministra? Mas tem aquilo que a gente está podendo ter e que a gente sabe que está se empenhando para ter e que nós vamos conseguir ter. Mas precisa da prioridade dos 27 governadores de estado que têm que dar recursos financeiros, recursos de pessoal para os seus órgãos de identificação oficial. Nós precisamos colocar competência, dinheiro nessa prioridade. Está certo, o governo federal tem a sua parte, os estados têm que ter. E nós, da indústria, sociedade civil, também temos que ter, no sentido, inclusive, de cobrar isso. Ou seja, precisamos falar o seguinte, nós queremos uma identidade segura para o nosso país. Porque não é só uma questão da segurança pública, mas principalmente uma questão de cidadania. E isso nós precisamos todo dia olhar para o Legislativo, para o Judiciário e para o Executivo Federal e para os executivos dos estados de falar, nós queremos prioridade na identificação desse país. Nós queremos ter cidadania, nós queremos ter acesso aos nossos serviços públicos e, mais do que tudo, nós queremos proteger os nossos cidadãos desse país e, principalmente, as nossas crianças. E aí, a prioridade eu chamo para o tema das crianças. Esse é um tema que virou causa na minha vida, a ponto, eu estou cansado de falar isso para vocês, e todo mundo sabe que tem uma época na vida da gente que a cabeça muda um pouco, né? Talvez depois de 30 anos trabalhando nisso, a gente vai se agarrar naquilo que a gente acha de mais puro e de mais força que nos dá a querer trabalhar mais 30. E aí é uma triste notícia para aqueles muitos que não gostam muito de mim, que eu vou trabalhar quanto for mais para a gente chegar à identificação de todas as crianças nas maternidades desse país. Por quê? Porque nós, infelizmente, sofremos muito nesse país, logicamente que em outros países ocorrem, mas estamos falando do Brasil, da subtração de crianças, da subtração de recém-nascido, do tráfico de crianças e de tudo que vocês podem imaginar que poderia ser evitado se aquelas crianças, ao nascerem, já tivessem a sua identidade. E esse projeto, gente, é o que a gente está lançando amanhã, uma iniciativa nossa, e não tem um vínculo com o governo, mas tem sim um pedido de apoio ao governo, que é o nosso Pacto Nacional pela Identificação Neonatal e Infantil. Nós queremos que todo o Brasil se una por esse tema, proteger as nossas crianças. O nosso projeto é muito simples. A criança nasceu, na maternidade ainda é coletada a sua impressão digital e coletada a impressão digital dos seus pais, principalmente a da sua mãe. Para, naquele momento, isto já ir direto para o órgão de oficial de identificação e, independente da chegada da certidão de nascimento, se está sendo emitida ali ou vai ser emitida num cartório, já está armazenado no Banco de Dados Nacional, através do nosso Sistema Biométrico Federal. Isso é muito simples. Não é difícil. Basta ter
prioridade. Então, se nós fizermos isso, a quantidade de crianças que vai evitar ser traficada, sair do país ou de alguma forma ser conduzida para um local sem aprovação dos seus pais, vai diminuir em 90% a 95%. E aí, não existe nada neste mundo que aqui alguém possa me falar que é mais importante de salvar do que a vida de uma criança, do que proteger a família brasileira. Então, eu peço que a senhora ministra, junto com todo o governo federal, junto com as unidades da federação, continuem trabalhando como prioridade na área de identificação. Não existe nada que possa ser mais reconhecido do que a proteção dos seus cidadãos. Isso é que o povo espera do seu governo. Isso é que as famílias esperam de ter sua família, suas crianças protegidas. E eu, agradecendo e pedindo desculpas pelo tempo que usei, eu termino com uma frase que, para mim, é muito emblemática e que eu gostaria de pedir que todos, a partir de hoje, mas principalmente de amanhã, quando nós vamos lançar o Pacto Nacional pela Identificação Neonatal e Infantil, tenham isso à mente. Se nós conseguirmos evitar a subtração, o tráfico de um único bebê, de uma única criança, já valeu a pena. Eu conto com todos vocês nessa luta, nessa prioridade pela proteção das nossas crianças. Muito obrigado. Temos a satisfação em convidar neste momento para fazer uso da palavra Sua Excelência, a Senhora Ministra de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Ministra Esther Dweck. Obrigada. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Obrigada, Célio, pelo convite, por estar aqui, pelo apoio, pela parceria na realização desse congresso, né, pela organização, né, e também pelas palavras que você fez aqui, porque eu acho que foi me emocionou também ver os vídeos que você trouxe e contar um pouco essa história. Eu estou vendo ali a pessoa que estava à frente lá no Ministério desse projeto, que nos abandonou, mas que já me contou essa história desde que eu cheguei no Ministério. Ele conta desde 95, bonitinho a história. Então, aprendi com ele toda essa história da identificação. E acho que é muito importante a gente entender que esse é um projeto que precisa de muito esforço, né, e, de fato, de muita cooperação federativa. Então, eu queria também, né, no seu nome, Célio, também agradecer toda a indústria ligada a isso, né, que eu acho que tem que está aqui junto nesse evento, mas que tem um papel importantíssimo para que a gente possa levar à frente. E aí, agradecer aqui aos guerreiros da CEFIC que estão aqui hoje, né, que são os nossos secretários de diversos ministérios e pessoas também que não são... Então, primeiro, meu secretário, Rogério Mascarenhas, que tem sido uma liderança importante aí na área, né? São vários projetos que a Secretaria de Governo Digital tem que tocar à frente, mas, sem dúvida nenhuma, a Carteira de Identidade Nacional é uma das nossas prioritárias e, de fato, dada por mim essa prioridade, mas, como foi mostrado aqui de forma muito clara, diretamente pelo presidente da República, que tem isso como um projeto extremamente prioritário. Queria também cumprimentar a Lília, a secretária do Ministério da Justiça, em nome dela também cumprimentar o ministro Lewandowski, que, de fato, que estava no TSE à época, né, era o presidente do TSE, no RIC, né, que foi aqui, que, na época, era um projeto que seria mais tocado pelo judiciário brasileiro e que, eu acho que agora, vindo para o Executivo, ele acabou ganhando mais tração, né, eu acho que até pela capilaridade, pela capacidade de a gente estar mais próximo também dos executivos estaduais, então acho que isso ajudou muito, né? E, sem dúvida nenhuma, o Ministério da Justiça tem um papel fenomenal, não só com a Secretaria de Direitos Digitais, mas também com a Polícia Federal, que faz um papel muito importante nisso, faz parte também da CEFIC. Queria cumprimentar Pedro Pontual e toda a equipe da Casa Civil, que tem também dado prioridade enorme a isso. O ministro Rui é que fala que também, para ele, um dos projetos prioritários do governo é a Carteira de Identidade Nacional.
né, não só como ex-governador, que sabe da importância disso, mas como gestor aí à frente da coordenação, no fundo, de todos os ministérios do presidente Lula. E agradecer ao Samuel, que tem sido um grande parceiro nosso em vários projetos, né, mas parabenizar de novo o governo do Piauí, porque a gente agora divulgou, né, Lília, o ranking, passamos a tornar público um ranking que a gente divulgava de vez em quando, agora está no site para todo mundo olhar. Em termos proporcionais, o Piauí lidera aí com uma certa vantagem os outros estados, mas que tem gerado uma boa competição entre os estados brasileiros para poderem alcançar aí o Piauí em termos de percentual da sua população. Então, quando ele está se comprometendo a chegar a 50% em breve e logo chegar a 100%, e também parabenizar o município de Novo Santo Antônio, né, junto com o governador Rafael, que chegou a 100% no município de Novo Santo Antônio, que virou também uma disputa entre os municípios brasileiros para alcançar o 100%. Eu estive ontem em Niterói e falei, olha, Novo Santo Antônio é um município pequeno, foi o primeiro. Niterói pode ser o primeiro grande município a alcançar o 100%, e o prefeito gostou de ser o primeiro em alguma coisa. Todo governador, governadora, prefeito, prefeita gosta dessa competição. Então, a gente estimula muito isso. E eu queria cumprimentar também outras pessoas que estão aqui presentes, que são muito importantes nesse projeto. Então, o Enilson Camolese aqui, nosso diretor-presidente do ITI, do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, que é uma parte muito importante e integrada aí também a CEFIC na realização desse projeto da Carteira de Identidade Nacional. Eu queria cumprimentar a Polícia Civil do DF e o Instituto de Identificação DF, em nome deles, de todos os estados, né, que estão à frente, e, de fato, tem feito um trabalho muito importante para que a gente possa ter... Ele continua sendo um projeto, né, e por isso a presença aqui do CONSAD é importante, porque a carteira continua sendo emitida pelos estados, mas agora uma única carteira, né, que essa é a grande diferença do ponto de vista... E aí concordo com a fala da Lília aqui, que é perfeita. Sempre repito isso também, né, Lília, que o nosso federalismo é um federalismo de cooperação. E justamente a ideia desse projeto, ele representa muito essa cooperação federativa e esse apoio que o governo federal tem junto com os estados. E também queria cumprimentar aqui os outros órgãos do governo federal, também, como eu falei, a Receita Federal, que está aqui representada, a Polícia Federal já tinha cumprimentado, e o Colégio Notarial do Brasil, porque tem um papel fundamental nisso. E até eu acho que a gente tem discutido muito, como vocês sabem, a emissão da Carteira de Identidade Nacional ela é gratuita, mas as pessoas precisam ter o seu documento de identificação. E, às vezes, o que acaba sendo um gargalo é justamente quando a pessoa não perdeu. E aí, então, o Registro Civil tem um papel central nisso, porque a gente precisa, no mínimo, de um documento de identificação para a emissão da SIM. E aí, muitas vezes, esse acaba sendo um gargalo, e acho que a gente tem um trabalho de parceria importante com o Colégio Notarial para a gente vencer essa barreira também. E aí eu queria pedir um apoio para todo mundo que está aqui, também terminando os meus cumprimentos, que é na divulgação da SIM. A gente ainda recebe relatos de pessoas que não aceitaram a SIM como documento de identificação. A gente chegou a 35 milhões de pessoas com a carteira, né? A gente conseguiu, de fato, ter um percentual grande já da população brasileira com a carteira, e a gente já ouve relatos de gente que foi apresentar o documento e que não foi aceito. E aí teve que provar que era verdadeiro. Já ouvi, aí provar, mostrar, quase que mostrar vídeo assim, de Instagram, e a pessoa tem que confiar naquela informação. Então, eu acho que aqui queria pedir, principalmente às empresas aqui do setor, nos ajudarem numa grande campanha de divulgação. Acho que a gente pode fazer juntos uma grande campanha de divulgação, porque a gente quer chegar aí ao final desse mandato do presidente Lula com um grau de emissão aí próximo de 100 milhões. Né? Nosso objetivo, na verdade, a gente tem uma meta que é de 130 milhões. O Rogério vai querer me matar para eu falar dessa meta aqui, porque ele já acha que não sei se a gente vai alcançar os 130 milhões, mas continua lá como a nossa meta. Né? E, na verdade, não é só dele, é de toda a CEFIC essa meta. Mas a gente quer chegar ao final desse mandato do presidente Lula com um grau, não só com 15 emitidos, porque vocês perceberam, era 30 de dezembro de 2010, era o penúltimo dia do mandato do presidente Lula, do segundo mandato dele. Agora a gente conseguiu começar desde 1º de janeiro, né? Então a gente conseguimos começar com um pouco mais de prazo para emitir, então vamos chegar já estamos em 35 milhões, pretendemos chegar aí perto de 100 milhões ou mais de 100 milhões no ano que vem, e é muito importante que ela seja totalmente difundida e conhecida. Então, eu queria pedir esse forte apoio de todos os órgãos que estão aqui, mas também do setor privado brasileiro na divulgação, para que a gente possa
de fato, alcançar isso. E aí, eu acho que o Congresso, né, da Cidadania Digital, que já tem sido, acho que é o segundo ano que eu consigo vir, o primeiro ano do 2023 eu não consegui participar, e ele tem esse papel importantíssimo, né, de ser um espaço privilegiado para a gente refletir, pensar em inovação e dialogar sobre o futuro do Brasil nesse campo da identificação civil. Ele não é um congresso apenas sobre tecnologia, mas principalmente sobre as pessoas, sobre cidadania, como já foi refletido aqui nas falas que me antecederam. E justamente um compromisso do Estado brasileiro com a construção de um país mais justo, mais seguro, né, como o Célio reforçou aqui no caso das nossas crianças, inclusivo e soberano. A cidadania é um fundamento do Estado Democrático de Direito e consagrado na nossa Constituição Federal. E é dever do Estado justamente assegurar que o exercício da cidadania seja pleno, que cada brasileiro, cada brasileira tenha condições reais de acesso aos serviços públicos, em especial no contexto da era digital. Né? Como está afirmado na Declaração Universal de Direitos Humanos, todo ser humano tem igual direito ao acesso aos serviços públicos do seu país. E é isso que nos orienta nesse projeto. Nos últimos anos, o Brasil deu passos decisivos nesse caminho e a implantação da Carteira de Identidade Nacional, assim, representa uma transformação com impacto profundo na forma como a população se reconhece e é reconhecida pelo Estado. Já temos 35 milhões de carteiras emitidas em todo o país e, de fato, reflete não apenas a eficiência da política pública, mas a confiança da população em um documento mais seguro, moderno e integrado. Recentemente, houve uma pesquisa que mostrou que ela é 10 vezes mais segura do que o antigo RG, né, o que aumenta. E, às vezes, muita gente me pergunta, mas por que é importante para a população? As pessoas têm dúvida de porque para elas é importante. Elas acham que é uma coisa que é o governo que quer que ela tenha a carteira, e não para ela é importante. E acho que esse é um outro trabalho que a gente tem de conscientização de como o grau de segurança que a carteira traz é algo importante para a população, para ela entender e, de fato, se deslocar de casa e ir lá emitir sua carteira. Então, acho que isso é um trabalho muito importante. E, sem dúvida, isso só foi possível graças à atuação incansável de órgãos de identificação civil nos estados, né, e do Distrito Federal e dos órgãos integradores do governo federal, que não têm medido esforço para viabilizar a implantação desse novo ecossistema de serviço de identificação. Ele é, de fato, um exemplo concreto de pacto federativo, né, União, Estados e municípios trabalhando em conjunto para oferecer à população soluções que simplificam a vida e fortalecem a nossa cidadania. É claro que ainda temos muitos desafios de natureza tecnológica, de harmonização de processos, de construção de um marco legal robusto para a identificação civil e de definição orçamentária e sustentação federativa. Enfrentamos também temas sensíveis, como o fortalecimento do registro civil, a integração entre as declarações de nascido vivo e de óbito, visando justamente a consolidação do ciclo de vida das pessoas no contexto da identificação civil. E aqui eu queria aproveitar também para envolver um outro órgão que para a gente é fundamental, que é o Ministério da Saúde, que tem tido um papel fundamental também, justamente nessa integração do ciclo de vida. O Ministério da Saúde é responsável justamente pelo nascimento e pelo óbito. E o Ministério da Saúde tem sido um parceiro muito importante. O ministro Padilha, a secretária Ana Estela. Né, e no dia 16 de setembro, que a gente tem tentado fazer esse congresso perto do dia 16 de setembro. Né? Esse ano ele foi postergado uma semana, mas no dia 16 de setembro, eu e o Rogério estávamos no Ministério da Saúde, junto com o ministro Padilha, com a secretária Ana Estela, justamente fazendo algo que é fundamental da integração da própria identificação, que é o CPF como número único no SUS. Né, o ministro Padilha e a secretária Ana Estela sempre falam, porque, obviamente, você não pode deixar de atender uma pessoa no SUS, porque ela chega sem identificação, então o SUS sempre teve esse papel, mas a gente conseguir integrar os dados e ter o CPF como número único no SUS é um processo muito importante. E é justamente esse processo desde a declaração de nascido vivo até a certidão de óbito integrada num processo de identificação civil. Então, esse trabalho exige coragem, compromisso e visão de futuro. Assim, não é uma política de governo, mas, de fato, uma política de Estado, mas precisa de um governo, que os governos tomem ela como um projeto prioritário. Então, queria reforçar aqui as palavras do Célio. E é justamente uma ação estruturante que coloca a população no centro das políticas públicas. Vivemos em um tempo em que a transformação digital não pode ser dissociada da transformação social.
A inclusão digital não é simplesmente um luxo, não é um luxo, na verdade. Ela é uma promessa importante e uma necessidade democrática, né? Um dever do Estado e um direito de toda a população. Cada pessoa incluída digitalmente é uma pessoa que pode acessar benefícios sociais, saúde, educação, segurança, cultura, lazer e oportunidade de desenvolvimento. Inspirado em Ariano Suassuna, que fala que a identidade do nosso povo pode-se dizer que é a verdadeira identidade do povo nasce do encontro entre a sua memória e a sua capacidade de se reinventar. A Carteira de Identidade Nacional é também isso, memória e reinvenção. Memória porque reconhece nossa história de luta pela cidadania e reinvenção porque nos projeta para o futuro com mais segurança, eficiência e dignidade. Esse congresso é um espaço de construção coletiva e aqui serão debatidos inovação, governança digital, segurança de dados, inclusão social e políticas públicas que têm como fio condutor a cidadania digital. Tenho a convicção de que as reflexões e propostas aqui apresentadas serão fundamentais para fortalecer esse movimento transformador que está em curso em nosso país. Quero encerrar lembrando que a digitalização do Estado não é um fim em si mesmo. O nosso objetivo é muito mais amplo. A gente quer um Brasil em que cada pessoa tenha a sua dignidade reconhecida, seus direitos assegurados e a sua voz ouvida. A digitalização é um meio para que o Estado seja mais próximo, mais humano e democrático. Muito obrigada e que esse Congresso da Cidadania Digital seja mais um marco na construção de um país que, ao se modernizar, reafirma o seu compromisso com o que temos de mais valioso, que é o povo brasileiro. Obrigada. Senhoras e senhores, neste momento convidamos os senhores, o Superintendente de Cidadania Digital da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, Marcelo dos Anjos Mascarenha. Temos a satisfação também em convidar o senhor Juarez Gonçalves de Carvalho. O CEO da empresa Vale S.A., Ilson Bressan. Os senhores, juntamente com o senhor Célio Ribeiro, presidente executivo da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia em Identificação Digital, farão a entrega à senhora ministra Esther Dweck, uma homenagem alusiva à marca histórica da emissão de 35 milhões da Carteira de Identidade Nacional. Sua Excelência, a senhora Ministra de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, ministra Esther Dweck, para receber uma homenagem, esta homenagem alusiva a esta marca histórica. Ministra, a gente aguardava que o nosso governador do Piauí, Rafael, pudesse vir, mas não veio, mas está muito bem representado por seus homens de frente do Instituto de Identificação e que trouxe, junto com eles, o Ilson Bressan, que é o responsável por parte da iniciativa privada, uma parceria muito importante com o Estado do Piauí, na execução desse feito do Piauí, está aí à frente das emissões e ter o primeiro município 100% sim. Então, fica aqui a nossa homenagem ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o agradecimento ao esforço do Piauí, para que todos sigam esse exemplo e que possamos estar aqui homenageando a todos os estados do Brasil. Pedimos às autoridades que retornem aos seus lugares. Neste momento, ressaltando a importância da identificação neonatal e infantil no contexto do Sistema
de Identificação do Brasil através da SIM, como já disse pelo senhor Célio Ribeiro, será realizada a entrega de carteiras de identidade nacional hoje aqui emitidas. E para também fazer parte desta entrega, nós convidamos o senhor Raimundo Cleverland, ele que é diretor do Departamento da Polícia Técnica do Distrito Federal. E neste momento, as crianças, que receberão a sua primeira carteira de identidade nacional para se dirigirem aqui ao palco, para participarem deste momento também histórico e especial. Só aproveitando aqui, enquanto as crianças chegam, agradecer aos pais e responsáveis que vieram aqui e estão colaborando conosco desde as 6 horas, fazendo um esforço para mantê-los acordados. Muito obrigado aos pais, aos responsáveis e a todas as crianças. Vamos fazer aqui essa entrega e falando o seguinte, esse é o primeiro passo do nosso pacto. Vamos identificar todas as crianças do nosso Brasil. Agradecemos, neste momento, a presença das crianças aqui presentes, também os pais, mães, responsáveis pela presença aqui neste momento, e a todas pedimos também a elas e as crianças e as autoridades que retornem aos seus lugares para que possamos dar prosseguimento
ao Congresso. O que agradecemos mais uma vez a presença de todas e de todos. Eu vou fazer uma provocação aqui com relação ao Pacto Nacional. A ministra, a secretária Lilian, o secretário Pedro, ao secretário Rogério, Samuel não vou provocar. Mas é assim, o Pacto Nacional é pela identificação neonatal e infantil. E vai ser um absurdo se todas as pessoas que estão aqui, e mais as 1.300 que vêm nos próximos dias, forem lá no fim do salão e conseguirem fazer o café biométrico e não fazermos as nossas crianças a identificação biométrica. Então, se até o café é biométrico, não é possível que a gente não faça com que nossas crianças sejam identificadas biometricamente. Então, todos estão convidados a tomar o café biométrico, mas principalmente lembrar a cada um dos políticos, dos governantes, dos deputados, vereadores, prefeitos, governadores, membros do Executivo, Legislativo e Judiciário, que precisamos identificar as nossas crianças, os nossos bebês. Informamos que nos dias 24 e 25 o credenciamento terá início às 8 horas da manhã, com a abertura oficial dos trabalhos às 9 horas. Com a devida autorização, está encerrada a solenidade de abertura do Congresso Cidadania Digital 2025, agradecendo a presença de todas, de todos e também das autoridades aqui no palco que fizeram a abertura, essa solenidade de abertura. E agradecendo a presença de todos, informamos que será servido um coquetel na área da exposição. Tenham todos uma ótima noite e muito obrigado.